Estamos iniciando o quarto episódio do podcast da MC Medical. A MC Medical, então, é uma empresa que está possibilitando a gente trazer esse conhecimento para você, tá? Então, a gente está trazendo aqui conteúdo sobre saúde, vários profissionais que vão nos ajudar aqui a trazer esse conhecimento para você. Hoje eu tenho aqui a Monique, que vai me ajudar aqui na condução desse episódio aqui. E hoje o nosso convidado é o Alexandre. Ele é personal especializado em corrida e vai nos ajudar aqui um pouquinho hoje, trazer conhecimento sobre qual a importância da caminhada, quais são os benefícios da caminhada e da corrida, então. Alexandre, queria que você se apresentasse, né, a sua formação, as suas especialidades. Eu sei que você tem alguns cursos na área de corrida, né? Então, fala um pouquinho pra gente sobre essa sua formação e como que você chegou a trabalhar com essa questão da corrida, da caminhada. Olá, tudo bem? Então, minha formação começou com a graduação, né, em Educação Física, e depois uma especialização em Medicina do Esporte, ou Ciência do Exercício, e depois Medicina do Esporte. E o esporte e corrida já vem há muito tempo, né? Desde os meus 8 anos de idade que eu pratico o esporte. E fui nesse período de graduação, especialização, eu fui pegando a parte científica e colocando em prática, né? Então, com meus resultados dos meus alunos, a gente consegue aí entrar num consenso do que é ciência e o que é ciência aplicada, né? Então, a gente tem isso dentro dos treinamentos. E a especialização na parte da corrida, a gente fez várias vezes, mais de 3 vezes, a gente foi para São Paulo buscar conhecimento através de um curso que chama Biomecânica da Corrida. Hoje eu estou começando na cabeça também. Biomecânica da Corrida. E onde que é esse estudo verifica quanto de impacto que tem a corrida, como diminuir esse impacto, que é um dos causadores de lesões. Uma pessoa que começa um exercício físico como uma corrida que tem movimento cítrico, né, repetitivo ali, e não tem conhecimento, ela se machuca ali no primeiro ano. Isso já tem estudos bem relevantes falando que pessoas que começam a correr sem uma orientação, com o primeiro ano ele vem se machucar. E a questão não é só se machucar e sarar. É a questão que fica memórias ali de dor. Entendi. E aí a pessoa acaba sobrecarregando outra articulação, outros... Mas vamos conversando. Sim. Se deixar aqui já vou... Então, vamos ficar só na formação aqui. E uma principal questão, né, que as pessoas buscam, assim, é justamente quais são os benefícios. Olha, eu comecei a fazer caminhada, né, as pessoas procuram muito, assim, sobre começar a correr. Mas pelo que eu vejo é justamente você tem que começar primeiro a caminhar, sim, né? Muitas pessoas não sabem nem... não é que não sabem, não conseguem fazer caminhada, né? Quais são os primeiros benefícios que a pessoa percebe já nos primeiros, vamos dizer, semanas ali fazendo uma caminhada, por exemplo, regularmente? Isso. Se é uma pessoa sedentária, uma pessoa que não caminha ali 30 minutos, para você ser sedentário, considerado, né, uma pessoa sedentária, uma pessoa que não faz atividade física, é interessante você somar a semana. Durante a semana, você tem que somar 150 minutos. Se nessa semana você não está concluindo 150 minutos, que seria 30 minutos 3 vezes na semana, ou agora vem vários estudos apontando que pode ser intermitente, pode ser 10 minutos de manhã, 10 minutos na hora do almoço, 10 minutos da tarde, então você pode adaptar. O importante é você estar ativo. Se a pessoa está nesse nível de falta de atividade física, que a gente fala em inatividade, o sono é a primeira coisa e a questão a pessoa conseguir diminuir aquelas ansiedades tão fortes que está cometendo hoje a população. Então, o ficar na cadeira, ou ficar com o pé tocando, ou ficar... Então, hoje é muito comum hoje as pessoas apresentar essas ansiedades e a corrida e a caminhada, o próprio exercício físico, né? Quando você vai no médico, o médico pede para você fazer caminhada. Sim. Por que fazer caminhada, né? Aí que fica a parte do profissional de educação física, tá explicando e orientando. A caminhada depende da intensidade, ela ajuda, tá? Pode ser até um indivíduo com baixo condicionamento físico, ele não vai conseguir, talvez, chegar num nível de secretação de hormônios nessa corrente sanguínea para ele sentir bem-estar. O que ele vai sentir agora no começo? Ele vai sentir esse cansaço para dormir melhor. Hoje, com o estímulo, né, cerebral ali que a gente tem na parte neural, a gente fica ali muito tela, então o nosso cérebro ele entra em uma atividade muito grande e o corpo não está cansado.
E aí a pessoa deita na cama e rola pra cá, rola pra lá. Entendi. E aí não sabe por que tá acontecendo. O corpo tá tentando gastar energia que era pra ter gastado durante o dia. Entendi. Então isso aí é um dos fatores que a caminhada, se fazendo essa caminhada, você vai conseguir descansar. Então, assim, isso ajuda. Então, a pessoa fica com sono intermitente, né? Acorda e aí não consegue dormir. Então, isso também ajuda bastante. A questão do fazer caminhada ajuda bastante, porque vai ajudar a estimular o corpo a estar com esse... vai estimular o corpo, desculpa, a estar fazendo esse cansaço, né? E talvez esse cansaço a pessoa vai conseguir reparar daí durante o sono, porque aí, quando a pessoa é com baixo nível de atividade, a parte de reparação do sono, que vem os hormônios e tal, Sim. acontece no período da noite, que aí vem o ciclo circadiano, que aí tem vários estudos, que é bem interessante também esse ciclo circadiano, que fala as pessoas que hoje em dia tem muita gente que dorme depois da meia-noite. Uhum. E depois da meia-noite, 1 hora conta 15 minutos de sono. Sim. E as pessoas dormem lá até 10 horas da manhã e não acorda cansado. Ou se não, dorme até 7 e acorda cansado. Sim. E a pessoa que dorme vamos supor, no escurecer, né? Até meia-noite, ela conta horário normal. Então, assim, isso que é interessante as pessoas entenderem. Porque fica na tela... O nosso corpo foi feito justamente para começar a ter sono na hora que anoitece, né? E começar a produzir os hormônios ali para a gente despertar quando o sol nasce, né? E com a luz, né, artificial e ainda mais as telas hoje, isso vem mudando bastante, né? E eu conheço muitas pessoas que às vezes têm essa dificuldade de dormir, né? Enfim, então a caminhada ela já possibilita isso já desde nas primeiras semanas ali, a pessoa já vai provavelmente perceber essa melhora, né? Inclusive na ansiedade, como você falou. Isso. Né? Pode falar. Pode falar. Alexandre, hoje em dia, a taxa de ansiedade e esses problemas de ansiedade e insônia em jovens têm crescido muito. Tem algum ponto que a caminhada pode chegar a substituir essa insônia, por exemplo, que a gente trata com medicação, pela caminhada? Isso aí como fala, é normal. Quando a pessoa começa a melhorar a atividade física, o nível de atividade física, ela começa a largar os remédios de sono, de ansiedade. Largar que eu falo é o médico fala assim, você não precisa mais. Desmame, né? Não é a pessoa... Parar sozinha. Parar sozinha. O médico começa a avaliar que não há mais necessidade daquele suporte farmacêutico para estar tocando a vida, né? Sim. Então, assim, outra coisa que é muito interessante que a caminhada produz, que isso ajuda muito, é aumento da respiração. Então, quando você oxigena, faz uma oxigenação no teu cérebro, isso te ajuda a achar respostas e você fica menos ansioso. Então, vamos supor, você está com uma situação, uma prova para realizar naquela semana. Você começa a fazer exercício físico, vai aumentar a ventilação vai ajudar você a oxigenar teu cérebro e você vai começar a ficar menos ansioso para aquela prova. Por quê? Porque teu cérebro está mais oxigênio. Então, não sei se... assim, a gente é mais antiguinho, né, Fernando? Uns 40 aí. Mas, assim, talvez... Não sei se você já ouviu falar. Quando a pessoa está nervosa, a pessoa fala assim, respira. Sim. Já ouviu falar sobre essa questão, né? Ou se não, dá um copo de água com açúcar. Na verdade, o copo é para a pessoa respirar, porque ela não consegue tomar água se ela não respirar. Então, ela respira, aí ela toma água. Ela respira e ela toma água. Então, na verdade, essa é a intenção que o exercício produz. Aumento do condicionamento cardiorrespiratório através de exercício aeróbico. Então, a caminhada, a corrida já é vamos colocar um plus, ajuda bem mais, porque a gente viu muito na pandemia ali, né? Pessoas que tinham nível de condicionamento físico muito baixo, qualquer doença agravava o nível de condicionamento. Sim, e a questão também, eu já vi alguma coisa sobre também na questão de outras doenças também, né, como às vezes pressão alta, as coisas assim, que o médico começa a observar que não há necessidade mais de tanta medicação, né, só por causa de iniciar uma atividade física ali. E então, no caso também, a gente já teve aqui, né, eu vou deixar os links aqui também para você que está nos ouvindo, nos assistindo, de outros podcasts que a gente já fez aqui, com nutricionista, com musculação, né, eu sei que na questão de caminhada e de corrida, a musculação é extremamente importante, porque é sempre um conjunto, né, não é só a pessoa fazer caminhada que acha que vai acontecer um milagre da noite pro dia, né, é todo um conjunto, assim como os profissionais falaram que, olha, precisa ter ali a nutrição, né, ter a musculação, enfim, às vezes um fisioterapeuta, enfim, diversas, precisa ser avaliado. Intercalado, né, entre eles, tudo se associa ali entre eles. E Alexandre, para a pessoa começar a caminhar,
quero começar a caminhar, o que que ela precisa, né? Para começar a caminhar, o que que você diria assim? Ela precisa, ideal, tipo, ela precisa ter um tênis, tem algum tipo de roupa específica, ou o que que você diz a pessoa começar ali? Nesses mais de 17 anos aí de profissão, o que a gente percebe assim, a pessoa tem que começar a criar um hábito. Então, antes de querer fazer um esporte, ela tem que estruturar a tua rotina, o teu dia a dia para criar um hábito. Senão ela vai começar a fazer uma caminhada e aí ela vai querer um resultado muito cedo. E é um estilo de vida. Sim. Através do estilo de vida que você vai colher os resultados. Então, assim, eu vou passando aqui uma orientação, tá? Para ser o ideal. Só que a gente pensa assim, a gente vive no mundo real. Então, vamos com calma. Não é porque eu falei aqui que tem que procurar um médico, que tem que ter um tênis assim, que você vai colocar como desculpa e não vai sair para caminhar. Sim. Entendeu? Então, o interessante é você começar. Certo. Então, assim, como foi falado ali da musculação, da nutrição e entre outros fatores aqui que envolvem, né, o corpo humano ali, é muito interessante. Só que tudo vai acontecendo em cascata positiva. Então, o que acontece? Você começou a caminhar, aí você começa a perceber que você precisa ganhar força. Aí você vai para musculação. Ou senão, você percebe que você está muito cansado. Aí você vai para nutrição. Então, aí você vai e faz, porque você sentiu a necessidade daquilo lá. Então, assim, a maioria das pessoas começa por uma caminhada. Aí vê que não emagrece. Aí vai para nutricionista. Aí o nutricionista fala assim, mas você tem que acelerar teu metabolismo. Aí vai para musculação. Então, assim, o que eu falo hoje, que você tem que começar é uma necessidade. Então, você começou a caminhar uma semana, começa devagar, comece com 10 minutos. A pergunta foi como começar? Isso, como começar. Comece com 10 minutos de caminhada ali. Se você está acostumado a sair para a rua, e fazer compra, aí você começa com 10 minutos. Se você é uma pessoa ainda que fica muito escritório, que todo mundo faz mercado, você não tem movimento nenhum, comece com 5 minutos, tá? Não vai começar com 10. O interessante é você fazer um desafio de fazer todos os dias da semana 5 minutos, do que você fazer um dia, 1 hora. Sim. Se você colocar, vou fazer 5 minutos. 5 minutos é fácil. Coloquei no cronômetro aqui, dou 2 voltas em casa aqui, ou até ali na frente e volta, já deu 5 minutos, ótimo. Já resolveu. Então, isso é fácil de entrar dentro de uma rotina. Agora, você coloca 1 hora. Aí a pessoa faz 1 hora de caminhada, no outro dia ela tá com dor, atrapalhou a rotina dela porque ela tá cansada. Aí, isso não gera valor para ela. Então, assim, interessante, ela fez 5 minutos. Aí, no outro dia, ela falou assim, opa, quero fazer 5 minutos. Aí, vai lá e faz outros 5 minutos. E aí, ela vai percebendo que depois de uma semana, outra semana, ela vai ficar sem treinar, que é normal. Sim. Ela conseguiu fazer uma semana, deu a meta, aí na outra semana ela vai começar a sentir falta. Aqueles 5 minutos eu respirava, eu chegava do trabalho, ou eu antes do trabalho, eu ia mais disposto. Aí começa a sentir falta daquele exercício. Sim. Aí sim vai começar a virar um hábito. Então, hoje eu penso muito assim, que a pessoa tem que sentir uma necessidade, senão não vai realizar. Senão vai... Alexandre, em relação à musculação, por exemplo, eu treino há algum tempo e o meu propósito sempre foi emagrecer, desde o começo. Apesar da ganho muscular ser um a mais, né, o meu propósito era emagrecer. Eu sempre fui instruída pelos profissionais a fazer o cardio, o aeróbico, depois da musculação. Porque antes, eles falavam que não serviria tanto para o meu propósito. Qual é a relação da musculação com o propósito de ganho de peso com o aeróbico depois dela? Como que eu vou te explicar? Eu gosto de ser mais personalizado do que atender um grupo geral. Então, assim, eu vou falar para você, e aí quem tiver tendo esse intuito, a gente vai... Sim. Qual que seria o seu objetivo com emagrecer? Saúde? Estética? Estética, redução. Então, como a gente parte por parte de estética, é mais interessante você ter músculo do que você ser mais magra. Não ter tanto massa magra e não ter gordura. Entendeu? Fala magra assim. Você vai sentir mais resultado se você tiver tônus muscular, se você tiver um músculo mais aparente. Tem a ver com o gasto de energia durante o treino? Sim, aí entra essa outra parte. Tá? Então, assim, há igual eu gosto de correr e o exercício aeróbico me produz hormônios do bem-estar. Então, se eu gosto de correr e me produz hormônio do bem-estar, se eu corro antes, depois eu vou fazer musculação, depois que terminar acabar o treino, eu vou fazer, depois que terminar o meu treino de corrida, eu vou conseguir fazer mais motivado o treino de musculação.
tem a ver com a parte estrutural. Se você gasta mais energia, você vai ter menos energia depois para fazer a musculação. Sim. Isso é... Então, assim, só que se você não gosta de fazer musculação e você gosta de fazer exercício aeróbico, você vai fazer exercício aeróbico. Quando você for para musculação, você vai mais tranquila e com mais vontade de fazer exercício. Sim. Porque no começo, ninguém quer gastar energia. A gente gasta energia só por 3 fatores, que é ou fugir de uma doença, ou ganhar uma corrida, uma prova, ou sentir com o ego, a autoestima elevada. Então, assim, só esses 3 fatores. Então, se você... Eu falo assim, hoje eu penso muito, o que vai te manter fazendo academia? Resultado. O resultado, tá. E esse resultado é a aparência de músculo. Sim. Então, você tem que começar fazendo musculação. Sim. Porque quando você está fazendo musculação, você está pensando que o músculo vai crescer, que o músculo vai definir, isso vai te deixar mais motivada. Sim. E depois você vai fazer o aeróbico mais tranquila, porque você já fez o que você tinha que fazer. Você já se acalmou. Aí você vai fazer o aeróbico sem muita ansiedade. Se você vai para aeróbico, aí você vai ficar lá caminhando, gastando energia, e aí você vai... Se você entendeu isso, ficou claro para você, você vai, quando fazer musculação, você vai fazer bem feito. Sim. Né? E se você fizer o aeróbico antes, não vai conseguir fazer tão bem, né? Você vai conseguir tanta intensidade. Sim. Mas hoje eu penso dessa forma, assim, eu gosto de correr. Então, quando eu corro, aí eu sinto prazer na corrida, aí eu vou fazer musculação, porque eu quero correr mais forte, porque eu quero sentir mais prazer. Então, esse jogo que é interessante. Não só pensar como... Eu gosto muito do filme Pat Adams que fala que o amor é contagioso, que ele fala muito assim, ele era um estagiário e as pessoas estavam fazendo... vendo assim um paciente, né? Aí o professor mostrando, né? Essa pessoa tem diabetes, ela perdeu a perna, tal. Ele perguntou, qual que é o teu nome? Como você está se sentindo? Então, muitas vezes a gente coloca muita parte fisiológica, estrutural, hormonal, e esquece ali que tem um ser humano. Sim. Que tem sentimento, que tem tudo essa questão. Então, assim, por isso que é interessante. Quando eu te passei, por que você tem que fazer musculação? Porque isso vai te deixar, talvez te dê mais força. Você fala assim, não, vou fazer mais forte a musculação. E não pensando que... Vamos colocar outra coisa que é muito interessante, que as pessoas pensam. Não é o tanto, para emagrecer, não é o tanto exercício que você vai fazer. É o tanto de nutriente que você vai colocar dentro desse corpo. Né? Então, sim. O que eu vejo muitos jovens hoje na academia é querendo um resultado rápido, só que estão fast food, não sei como falar, esses alimentos rápidos, nessas outras estruturas que é hipercalórico e é difícil. Fora que hoje em dia é muito comum a gente ver, por exemplo, a pessoa chega a se esforçar a semana inteira num treino, numa musculação, chega fim de semana, fuma o final de semana inteiro, bebe o final de semana inteiro, e daí não vê resultado. E a pessoa fica frustrada porque não tá vendo resultado, só que quando você escolhe essa vida, vários fatores. A musculação, principalmente a alimentação, que, por exemplo, a minha maior dificuldade é a alimentação. Eu consigo não beber tranquilo, eu consigo não fumar, consigo treinar direito, mas a alimentação é o que mais me prejudica. Só que a gente quer resultado. E quando a gente não vê, a gente fica frustrado. Porque a gente tá ali, tá se dedicando e tal, mas não vê resultado. Entendeu? Daí que a gente desanima, ou enfim, eu vejo muito que, tipo, tanto em rede social, cardio é a pior parte pra quem quer musculação. A gente corre do cardio muito. Entendeu? Tanto que a gente brinca de, quem não fazer cardio essa semana, no fim de semana que vai ter que pagar, entendeu? Na motivação, porque a gente não, por exemplo... O meu caso, assim, da roda dos meus amigos da academia, a gente não via o cardio como necessidade, assim. Apesar de, né, ter toda a parte de melhora na oxigenação do sangue, melhora nas dores, enfim. Tanto no resultado também, eu pelo menos percebo melhora, a gente não consegue ver o cardio como... Por exemplo, você gosta de correr, eu não gosto de correr, eu odeio correr, eu faço o aeróbico, assim, na obrigação, sabe? Até que é prazeroso às vezes, mas é uma obrigação. Mas qual seria a relação desses fatores de, por exemplo, eu vou ter bem menos, chega a ser imperceptível assim, minha mudança se eu continuar nessa alimentação, bebendo, fumando, hoje em dia a gente fuma muito, pode, né, a adolescente de hoje em dia, bebendo, fumando, ou tem como manter uma vida equilibrada com todos esses fatores? Eu vou conversar um pouquinho assim. Eu vou entrar no fator aqui, que aí eu acho que mais pra frente vai chamar uma psicóloga e vai entrar nessa parte aqui, nessa estrutura, tá? Eu vou falar por cima, mas quem vai orientar melhor sobre isso é o profissional que trabalha com essa parte de emoção, tá? O que acontece com o corpo humano? Se você agride, ele reage. Sim. Entendeu? Então, você foi lá, fez uma musculação, você fez uma micro lesão nesse músculo, você agrediu o músculo. Ele vai fazer o quê? Um processo inflamatório.
fez o processo inflamatório, ele vai entender que ele tem que ficar mais forte e vai ganhar mais força, vai hipertrofiar, ok? Se você vai lá e fuma, você agride teu corpo. O corpo entende que ele tem que se defender. E como que ele se defende? Cortando algumas coisas. E aí ele corta o músculo, porque o músculo é o que faz a gente gastar energia. Então, assim, não é que ele corta, é que ele usa o músculo como fonte de energia para combater aquilo lá. Então, assim, você acaba enxugando gelo, tampando sua peneira, essas conversas antigas que ainda valem muito a pena. Então, seria isso. Como equilibrar essa vida? Começa a correr. Aí, Monique, tá vendo? Porque, Vamos fazer mais cardio. Não é que é começar a correr de uma forma assim, vai com calma, até você começar a sentir o hormônio, endorfina, noradrenalina e outros hormônios que acontecem, que são tão prazerosos quanto a bebida, quanto o cigarro, quanto outras coisas, tá? Igual assim, eu tenho 7 alunos que vai fazer 70 quilômetros, vão subir a Serra do Cadeado. Mas por que eles vão fazer isso? Porque sente prazer. Entendeu? Eles não estão lá obrigados. Eles estão pagando para fazer isso. Paga pra correr. Eu pago pra não correr. Eles pagam caro uma inscrição lá para subir essa serra do Cadeado. Eu já corri também de Maringá a Londrina, 140 quilômetros. Então, assim, por que a gente faz isso? Porque a gente vicia no hormônio. Aí tem que controlar. Então, hoje eu tô me controlando. Se brincar, eu corro e aí eu não aguento trabalhar, não aguento. Então, assim, isso é assustador. Mas é a mesma coisa eu falar pra você, eu não gosto de beber, porque quando eu bebo me atrapalha a correr. E eu gosto de sentir o prazer de correr muito, entendeu? E isso me dá muito prazer. Então, assim, mas como você vai sentir isso? Só se você experimentar. Não adianta eu falar pra você que é bom, porque até passar a fase de você sentir prazer, é só sofrimento. Até você sentir resultado na musculação e você começar a perceber que aquilo é bom, porque a gente tem uma secretação de hormônio na visão. Tanto no celular, quanto a gente vê a gente no espelho. A gente sente e tem uma secretação de hormônio. Então, você se vicia pelo que você está vendo na musculação. Por isso que você faz a musculação. Agora, a parte aeróbico, talvez mais pra frente, um dia eu vou soltar aqui um pós-corrida, quanto que as pessoas ficam, sabe, em êxtase, assim, eufóricas. Então, assim, é uma coisa inexplicável. Tanto é que tende só a crescer. Antigamente, a São Silvestre dava lá 30 mil pessoas. Tá batendo 100 mil e vai crescendo, entendeu? Eu vejo que é um esporte que vem crescendo muito pela facilidade de começar, né? A pessoa, para começar, ela tem um tênis, uma roupa confortável, ela consegue começar, né? Ela não precisa ter tanto investimento, vamos dizer assim. O investimento maior é a força de vontade e a disciplina para começar, né? Como você comentou ali, que no início a pessoa, queira ou não, vai sofrer um pouco porque ela está saindo da zona de conforto dela, né? Até ela entrar numa zona de recompensa ali, né? E o que você me diz, assim, com a sua experiência já, quanto tempo em média? Eu sei que provavelmente deve variar muito para cada pessoa, para cada estado da pessoa, mas em média, olha, a pessoa começou o treino, né, e vamos dizer assim, que ela é disciplinada, tá fazendo certinho, né, o acompanhamento dos treinos que você tá passando ali, ou ela tá fazendo por conta ali, quanto tempo que ela começa a sentir esse benefício, por exemplo, essa recompensa, que ela, vamos dizer assim, já está viciada ali na corrida ao ponto de, eu vejo, né, as pessoas levantam 4 horas da manhã, num frio, né, tal, para ir correr, porque realmente sente prazer naquilo ali. Quanto tempo que em média demora, assim, pra pessoa chegar nesse ponto? Se a pessoa é totalmente sedentária, vai levar 1 ano ali. 1 ano em média. Se ela é totalmente sedentária, porque ela tem que começar a aumentar, ela tem que conseguir sustentar uma frequência cardíaca por maior tempo. E aí o corpo ele vai entender que com aquela produção ele precisa regular essas funções do nosso corpo. E ele vai só começar a soltar esses hormônios que regula. E aí, conforme o seu condicionamento vai ficando tão bom, você consegue ficar por mais tempo. Sim. E aí, onde você fica, assim, como uma overdose do hormônio. Então, é isso. Então, eu gosto de correr meia maratona, que é 2 horas de festa, vamos colocar assim. Então, eu pego 2 horas e eu saio para correr. Então, é muito prazeroso. Sim. Porque a oxigenação, tudo isso que a gente... eu nunca usei droga, mas pelo que o pessoal que vê, assim, né, dos estudos que falam da dilatação da pupila, tal, isso acontece muito com os hormônios nossos. A gente começa a ficar
coisa. Só que a diferença é que esse hormônio não é agressivo no nosso corpo. Só que a gente tem cuidado emocional. Porque o que acontece com corredores que estão nesse nível é se machucar porque não quer parar, não quer ir na academia fazer musculação, quer, em vez de ir na academia, sai para correr. Em vez de ir para academia, vai nadar, em vez de ir vai pedalar. Então, acaba fugindo da parte de ficar ali preso dentro de um lugar. É um conjunto, né? Da mesma forma, por exemplo, a Monique gosta da academia, mas não gosta, por exemplo, de sair para correr. E as pessoas, tem pessoas que gostam de correr na rua, né? Em locais abertos, e não gostam de estar na academia, sendo que, né? Tanto a academia quanto, né? Outras partes como alimentação também, que nem comentou, né? A gente tem que ter esse equilíbrio também, porque senão você não consegue ter todos os nutrientes, tudo que precisa ali para o corpo poder, vamos dizer assim, aguentar, né? Por exemplo, uma meia maratona, uma maratona ali. Você quer perguntar? Eu ia falar sobre a relação, por exemplo, como se fosse um fichário de troca. Uma coisa que, por exemplo, eu era bem, assim, eu tinha costume de beber, por exemplo, saía muito e tal, hoje comecei a academia. E eu percebo que mesmo sem querer, quando eu entrei na academia, eu não tinha vontade nenhuma de parar de beber. Eu não via aquilo como algo tão nocivo à minha saúde, entendeu? E depois, quando eu entrei na academia, eu parei, reduzi praticamente em 70% o número de vezes que eu saía. E hoje em dia, por exemplo, eu tiro um fim de semana pra, sei lá, ter uma festa da minha família, e eu falo, não, eu quero beber esse fim de semana. E daí, eu volto naquela semana, na semana seguinte, a minha rotina de treinos, eu falo, não, essa semana eu vou fazer 20 minutos a mais de cardio por aquela cerveja que eu tomei fim de semana, entendeu? Você acha que vale a pena, na questão emocional de quem não gosta de correr, de quem tá fazendo tecnicamente, até receber essa recompensa e ver aquilo como um benefício para ela, você acha que vale a pena esse sistema de troca? Que eu vi também que é bastante usado na musculação e tudo mais. Entra como a gente tem que colocar alguns mecanismos de defesa para a gente continuar no foco. Então, isso que você está falando é um mecanismo de defesa. O fazer um cardio a mais vai gerar uma resposta que, assim, eu tô equilibrada, né? Se você tá equilibrada, você tá bem. Então, assim, o legal da vida é que as pessoas... eu ando naquela corda de equilíbrio, não sei se eu já falar, slackline, né? E a questão é igual à vida. O slackline, se você ficar parado, estático, você cai. Porque o corpo parado, ele não consegue se manter dentro de uma corda de equilíbrio. Você tem que fazer balanço. Então, você tem que ir pra festa, só que você tem que saber voltar. Então, assim, a pessoa mais equilibrada é a pessoa que passa por um momento de tensão, estresse, ou sai da rotina dela e sabe voltar o mais rápido possível para aquilo que ela quer. Então, assim, é interessante ter esse respeito, porque tem gente que não quer ter uma vida igual a minha. Não quer pensar... Eu estou agora trabalhando muito nessa questão. Construir um carro para o futuro. Um carro, a carcaça, o corpo, né? Vou colocar assim. Porque hoje eu estou atendendo vários idosos, 90, 70 anos, e o que eles mais falam? Eles usaram o corpo deles. Eles usaram o corpo deles fazendo exercício físico, foram na roça, fizeram tal coisa. E aí eu tenho idosos 60, 70 anos que ficaram no escritório, que é advogado, que tal, que fumou, não sei o quê, e estão com a carcaça, com o corpo que não aguenta fazer o que de 92 anos faz. E aí o que acontece? São 20 anos, são 30 anos que a pessoa perdeu. Quanto que é a tua idade? Desculpa. Não, eu me vejo até no lugar de fala, porque eu tenho 19 anos. 19 anos, então assim, tua vida inteira perde por causa de um estilo de vida. Eu vejo agora que, por exemplo, ficou muito comum entre a gente fumar. Assim, eu conheço gente que fuma desde os 13 anos de idade. E hoje em dia tá muito mais fácil o acesso. E eu tava lendo sobre pesquisas que eles falam, inclusive, que a nossa geração, daqui 30, 40 anos, vai ter problemas em massa, principalmente cardiovasculares, principalmente pulmonares, por causa do estilo de vida que a gente leva hoje, mas que acha legal, entendeu? Tipo assim, é muito raro você ver, né, alguém, tipo, por exemplo, da minha idade, 18, 20 anos, que procura, por exemplo, inclusive eu, não falando que eu sou, não sendo hipócrita de, eu não bebo, não fumo, não, mas que não tem esse equilíbrio, entendeu? Que não faz musculação nenhuma, não faz exercício nenhum, a vida dela é acordar meio-dia e fuma e bebe o dia inteiro, entendeu? E você acha que essa relação de que a gente bebe e fuma muito vai ser tão prejudicial quanto a geração que você pegou de advogados que fumavam, que ficavam o dia inteiro sentados? Ou você acha que a gente ainda vai ser bem pior do que eles? Vamos colocar assim, ó. Os que pegaram mesmo
vamos colocar, tocou o terror. Essas pessoas tocou o terror, não passaram os 40, 50 anos, já foram. Já não tá mais aqui. Já não tá mais aqui. Porque, assim, naquela época, há muito tempo atrás, quando meu pai fumava, só que meu pai tinha o meu estilo de vida. Meu pai, ele todo ano, ele faz um desafio de 28 quilômetros, caminhar. Aí só ele, dos amigos de festa, que faz esse desafio caminhando. Os outros sempre dá cãibra, não aguenta, fica metade e tal. E meu pai fumou 20 anos. E na época dele, era o quê? Qualquer nome? Cigarro aí que você falou? Pode. Então, na época dele era o Marlboro. Então, era coisa bonita, era um cara, um cavalo e tal, ele vendia tudo isso. E se você não estiver fumando, você não é um homem, que tal. Aí depois, com a geração das mulheres saindo para o mercado de trabalho, aí a mulher também começou a ficar sobrecarregada e ela começou também a ter esses hábitos de beber cerveja, de tal, porque antigamente ela não tinha tanto esses hábitos. Então, por isso que você vê hoje uma população de mulheres muito grande e muitos homens de 50 a 70 anos, você vê poucos. Pare para pensar, né? Em volta de você. Cadê os homens? Né? Estavam nessa festa. Estavam curtindo a louco. vida, adoidado. Então, assim, tá ótimo. Foi isso que eles escolheram para a vida deles. A gente respeita. Então, assim, o que a gente mostra, assim, hoje tem muitos jovens, igual dentro da assessoria, tá? Agora tô com 4 jovens que entrou agora que estão... Não, professor, eu quero correr, porque começaram a ficar viciados, entendeu? E aí eu tenho que ficar segurando e tal, e até agora eu criei um grupo dentro da assessoria com a professora Fran, que é para rendimento, para pódio, para corrida, para competição, porque eles buscam isso, né? A assessoria era qualidade de vida, agora está voltando um pouquinho para a competição por causa que está entrando esses jovens. É 18 anos, 23 anos, e eles... Nossa, é lindo de ver, porque os idosos que estão comigo lá falam assim... Nossa, como que ele é animado, tal. E eu, jovem, vi aquilo lá, falando assim, eu quero chegar daquele jeito, no meu futuro quer estar correndo 10, igual a Maria Angélica, 73 anos, correu 5 quilômetros, a Lourdinha correu 21, então assim, tem 78, então assim, é uma coisa que as pessoas não veem o futuro, né? Mas isso é normal, tá? O juventude sempre vai ser juventude, tá? Quando chegar nos 35 anos, você vai começar a pensar assim, pô, agora tem que começar a cuidar disso, tô sentindo essa dor, tô fazendo isso, eu tô com disfunção hormonal, e lá na frente vai começar a colher os frutos disso. Então, assim, não tem como vocês controlar por causa do amadurecimento emocional. Sim. Entendeu? Então, hoje em dia a gente sofre muito em querer passar isso para o jovem, que não adianta. Então, o que eles precisam é ir para competição. Então, assim, você vai entrar na assessoria ou você vai começar a correr, você vai começar a correr pensando assim, não, eu quero ganhar pódio, eu quero ter um resultado assim, eu quero ter um corpo da pessoa que corre desse jeito. Sim. É esses focos. Eu não vou falar para você assim, daqui 30 anos, 50 anos, você vai estar com osteoporose ou osteopenia, que é a falta de osso nos ossos, e isso vai te dar um problema enorme em articulação, em dores, e você vai começar a tomar remédio de dor com 30, 40 anos. É porque, a princípio, acho que a gente não liga aos problemas graves a longo prazo. Enquanto não desculpa o termo, a água não bater na bunda, né? A gente não corre atrás, a gente não tá muito ligando para isso. Em relação às lesões que você falou, vamos supor que a pessoa não tem essa noção, tipo, de quando parar. Você falou que tem muita gente que você tem que segurar, muito aluno seu que você tem que segurar. Quando a pessoa se lesiona, ela para de correr e fica como se fosse na abstinência daquele exercício? Ou tem como ir fazendo exercícios de fortalecimento da articulação, dos ossos? O que acontece quando a pessoa se lesiona? Excelente pergunta, porque entra naquela questão que você comentou, de vários profissionais. Aí eu entro o fisioterapeuta. Quem vai pedir para parar é o fisioterapeuta. Entendeu? Entendi. Porque o fisioterapeuta ele vai ver assim, essa lesão inflamou. Se ela inflamou, ela vai para o médico ortopedista. Aí o ortopedista vai entrar com medicação farmacêutica ou medicamento. Aí o medicamento vai agir naquela lesão e aí o fisioterapeuta vai ganhar amplitude articular, porque quando a gente inflama, a gente encurta. Quando você sente uma dor, você tenta não fazer movimento. Sim. E aí você limita esse movimento. E aí com o tempo, depende de lesão, 15 dias, 30 dias, isso começa a ficar... Aí o fisioterapeuta vai ganhar amplitude articular para depois você voltar. Só que aí o que acontece? Hoje a gente trabalha com uns fisioterapeutas que tem especialização de osteopata. Então, o que eles fazem? Ele ajuda
no próprio organismo realinhar essa estrutura óssea articular, que isso já faz um alívio e a pessoa continua correndo, continua caminhando. Por que é interessante ela não parar? Porque quando para, volta os hábitos, a gente tem ansiedade, a gente precisa gastar energia, nosso corpo foi feito para produzir. Se a gente não produz, a gente tem que colocar... É que eu tô tentando não ser... O Fernando já me ensinou bastante essa questão de longo prazo com amizade, ser parente. Essa questão de como respirar, para não falar diretamente, tá? Mas assim, vamos colocar. Quando você busca uma válvula de escape na bebida, você vai produzir vários vícios. Sim. Que não vem com a bebida. Vem o convívio, vem outras coisas que estão tudo encadeado com a bebida. Quando você busca uma corrida, tem vários vícios. Sim. Tem o vício de ter e estar junto com o pessoal às 6 horas da manhã, porque você vai chegar no seu trabalho, não sei, com mais energia, que você vai ter que conversar já com alguém que não tem a ver com o teu ciclo de trabalho, de relacionamento de casa. Então, esse convívio social, ou se não chega no final do dia, vai correr para liberar o estresse, só que aí terminou de correr, vai parar lá e vai tomar uma guarapa, vai comer outra coisa. Então, assim, eu tenho vários alunos que correm e bebem. Só que agora, como eles estão preparando para maratona, para provas mais distantes, normalmente eles vão tendo que diminuir, porque eles não dão conta de acompanhar com o grupo. Sim. Então, eles acabam se forçando como na bebida. Se você bebe pouco, você passa mal. Se você direto está bebendo um pouquinho, você vai conseguir tomar mais e ficar mais com as pessoas. Então, o que eu vejo mais que as pessoas procuram? O convívio. Então, se você está no meio de 10 pessoas que tá buscando aquilo que você quer, ótimo. Agora, você está no meio de 10 pessoas que estão fazendo aquilo que você não tem muito interessante, tá na hora, talvez, de você rever... Entrei no ponto que eu... Então, seria mais ou menos isso. Então, assim, se eu quero construir um corpo, então eu tenho que estar perto de pessoas que fazem academia. Sim. Então, não adianta eu ficar perto de pessoas que só faz festa. Mas as pessoas podem fazer academia e podem fazer festa? Pode. Só que ela tem que estar fazendo aquilo que você está buscando. Essas 10 pessoas, elas querem emagrecer. Elas estão fazendo uma dieta, elas procuram fazer dieta ou não estão nem aí para dieta? Não está nem aí para dieta. Então, não é uma pessoa interessante agora para você se você quer emagrecer. Porque elas vão pedir x-salada, x-bacon, x tudo, vai pedir outras coisas. Exatamente. X-salada é o x-bacon com uma folha de alface, né, na verdade. Isso. Então, assim, eu tô falando, elas vão buscar coisas que você, pelo aquele convívio que você vai estar sentado lá na mesa, lá, você vai acabar comendo, você não vai conseguir vencer aquilo ali. Sim. Então, ou você vai sofrer. Então, assim, eu não gosto de beber. Eu tenho que alinhar com o Fernando, que não gosta de beber. Se eu quero, tá tranquilo. Agora, se eu vou lá, mas eu vou ficar só um pouquinho. Aí eu posso ficar no meio do pessoal que bebe. Então, o exercício é isso. Eu gosto de treinar. Igual eu já mandei pro Fernando. 4h30 da manhã eu tô caminhando. O que você tá fazendo? Agora a empresa tá... Queria gravar 4h30 da manhã. A empresa, porque o pessoal fala que não tem tempo, né? Então, um tempo você que faz. Sim. Aí pega no pé do pessoal. Prioridades, né? Então, dá tempo de fazer, sim. E, Alexandre, uma coisa assim, as pessoas querem, né, a gente vê lá as pessoas correndo, por exemplo, uma maratona, correndo 20 km lá, parece que é tão fácil, né? Quando a gente vai correr, a gente vê que não é tão fácil assim, o corpo começa a mostrar dores ali, né? Enfim, quais seriam as etapas que a pessoa passa até correr, vamos dizer assim, uma meia maratona ali? O que você diria ali no sentido, né, pessoa sedentário, total, mas ela quer começar a correr e quer o objetivo lá de chegar a correr uma meia maratona, por exemplo? Isso, então assim, você que está assistindo agora... Pega um papel e uma caneta. Não, se você é jovem, você pega o celular e vai anotar no celular ali. É um passo a passo para você. Ou você deixa gravado esse vídeo, eu salvo em algum lugar, depois você vai nesse vídeo e vai colocando. Cada fase que você passar, você comemora, vai fazer uma festa, toma um pote, e vai fazer outra coisa. Eu vejo assim, a bebida, a comida calórica e outras coisas, é interessante como comemoração. Muito. Entendeu? Porque é um momento e acabou. Sim. As outras coisas são com manutenção. Então, é isso que então, vamos lá. Primeira fase para você que vai começar a caminhar. Vença o primeiro quilômetro. Então, hoje tem o aplicativo Strava no celular, que é gratuito, você abaixa e você vai começar a caminhar.
Vamos lá diretamente para pessoas talvez que precisam. Então comece com 1 quilômetro, mas não comece com 1 quilômetro na esteira. Meu Deus do céu, você não tem que ter ódio se você fazer esteira ou elíptico e ficar na academia fazendo aeróbico dentro da academia. E lá é feito para quê? Certos treinos curtos, com uma alta intensidade, com pessoas que estão com nível de condicionamento físico bom. Agora, para quem quer perder peso, vai para a rua. Vai caminhar numa trilha, vai fazer coisas que não é o exercício aeróbico. No começo você vai sentir prazer, você vai sentir prazer pelas vivências que você vai ter com o exercício aeróbico. Sim. Vai pedalar, vai fazer coisas diferentes. Eu quero caminhar, eu vou caminhar na Avenida Paraná para ver vitrine. Vai fazer uma coisa que te faça você... eu quero ir daqui na casa da minha amiga, caminhando. Então, assim, comece com 1 quilômetro. Coloca lá no Strava, deu 1 quilômetro... Desliga ele, chama o Uber, vai pra casa, não tô brincando. Dá a volta que você acha que vai dar pra voltar pra casa. Tá? Então, assim, comece com 1 quilômetro caminhando. Depois você vai sentindo... fiz 1 quilômetro, vou pedir um lanche, vou pedir uma comida, entendeu? Comemorou. Sim. Tá, vamos pra 2 quilômetros caminhando. Ótimo, já conseguiu. 3 quilômetros, excelente. Agora eu vou me desafiar. Vou fazer 3 quilômetros, só que eu não vou cortar mais as ruas de subida. Eu vou pegar todas as subidas que tiver no trajeto, porque no começo você vai caminhar 1 quilômetro, mas você vai começar a cortar as ruas, porque você vai querer pegar a subida, porque cansa. Sim. Aí você vai começar, encarar a subida. Então, faça 1 quilômetro com todas as subidas que tiver no trajeto. Aí deu 2 quilômetros, aí depois você vai para 1 quilômetro, e aí você vai alternando. 1 quilômetro, 30 segundinhos você faz trote, 2 minutos você caminha. O que seria o trote? O trote, a diferença do trote e da corrida, caminhada, você está o tempo todo com 2 pés no chão ou 1 pé só. O trote, um momento você está com 1 pé no chão, no outro, aí, quer dizer, só fica 1 pé no chão, só 1 pé no chão. Deixa eu explicar direito. Caminhada, 2 pés, 1 pé. 2 pés, 1 pé. Trote, todo momento você está com 1 pé só no chão. E aí que tá, o grande desafio. Você que tá assistindo aí, tenta ficar em pé e ficar em 1 pé só. As pessoas não têm mais equilíbrio. E aí o trote começa a ficar pesado. Porque você tem que equilibrar teu corpo para depois empurrar ele para frente. E aí o trote, ele começa a ser um desafio. Então é onde que começa alguns exercícios. Posso falar aí? Pode. A gente tem um canal do YouTube, tem vários exercícios para melhorar o equilíbrio, tá? Amigos que correm, é um vermelhinho, rosinha que vai estar lá. Depois a gente vai deixar o link aqui para vocês também. Então ali vai ter vários exercícios que já ajudam nesse equilíbrio para prevenção, porque o que acontece com pessoas que começam a caminhar e sentir sensibilidade da canela, que é a canelite, e ali a gente tem toda essa questão de estabilizar essas articulações com os músculos. E para estabilizar isso, você tem que fazer alguns exercícios de equilíbrio, que a gente chama de exercício de propriocepção. Então, através desse trote, né, que você vai evoluir, você vai necessitar de uma capacidade cardiorrespiratória maior, porque você vai estimular mais a panturrilha e outros músculos que ficam na periferia, ficam longe do coração. E aí eles precisam fazer movimentos para retornar o sangue, e aí vem o oxigênio, vem bastante estruturas que a gente pode ir para 2 horas. Eu vou explicar como funciona totalmente detalhado. Mas a base é essa. Depois que você começar o trote, aí você começa a entrar na secreção de hormônios. Até no trote, a caminhada, você tem que ter vivência de lugar, de ambiente, ou de louvor, eu falo louvor de música normal. Eu falo, quando vai escutar música, eu já falo, coloca louvor. Então você coloca uma música e sai pra caminhar. Só que é interessante, se você for fazer na rua, coloca um fone só, tá? Porque senão a gente não escuta. Agora, principalmente esses patinetes, que agora que não dá pra escutar nada mesmo. Tem barulho, né? Ficar atento a outros carros, né? Outras coisas que tem na rua. Então a pessoa, ela começa caminhando, vai pro trote, e depois do trote, ela vai evoluir pra corrida daí. Isso. Aí a corrida como eu falo assim, é a cereja do bolo. Para você chegar na corrida, você já tem que estar com condicionamento físico cardiorrespiratório bom, que seria o quê? Você aguentar trotar no mínimo ali 12 minutos sem parar. Entendeu? Então, você vai nos 30 segundinhos com 2 minutos, até você conseguir fazer 12 minutos. Aí depois você começa a corrida. Por quê? Porque a corrida precisa do condicionamento cardiorrespiratório. Eu sempre falo, tem um jargão que a gente utiliza na assessoria, que é junta a escápula. Escápula é esses dois ossinhos das costas,
que quando a gente junta, a gente aumenta a capacidade de respiração, porque aqui a gente... Expande, né? Isso, a caixa torácica, e isso ajuda na respiração. E quando a gente tem um condicionamento cardiorrespiratório que não consegue manter, a gente faz aqui com o ombro. E aí a gente limita a nossa respiração e aí começa a ficar difícil. Então, o trote, depois que você estiver trotando, depois você vai começar a trotar na subida, aí depois você vai começar a correr. Porque a corrida, ela tem um contato com o chão, a parte de voo, e o outro contato com o chão. Então, na hora que você aterriza, na hora que você pisa, você tem que estar com o equilíbrio do trote bem estabilizado e você tem que ter uma força de reação, que a gente chama exercício pliométrico, que é essa força de reação que tem que bater o pé e já puxar. Porque se ele ficar muito tempo com o pé no chão, o impacto, você vai absorver mais impacto do chão. E aí não onde que lesiona. Então, por isso que tem que bater o pé rápido e sair rápido. Então, é interessante ter esse processo. E aí, como vence esse processo? Em grupo. Sozinho você vai conseguir, só que você vai dar um passo a mais no processo, aí você vê. É engraçado que é vários fatores, né? Tipo, não é simplesmente só sair correndo sem rumo, tem toda essa parte de ter cuidado do jeito que pisa, pra não lesionar. E a gente não imagina isso, né? Pra mim era só colocar uma roupa e sair correndo. Sim. Tem alguma diferença, por exemplo, entre correr na esteira da academia, que é plano, é liso, não tem do que correr na rua, que tem buraco, que tem, enfim, tem carro passando, você tem que parar. Então, seria, no caso, melhor correr na rua, além dessa parte que você falou, sobre relacionar a vitrine, aquele momento que você vivenciou, é melhor correr na rua? Vamos colocar assim, o impacto também, ele não é só o malvado, ele tem coisas positivas também, tá? Se você tem um componente muscular forte, se você tem um condicionamento cardiorrespiratório bom, essa pressão que quando você pisa, quem vai amortecer vai ser o músculo. Que você pisa e empurra ao mesmo tempo. Esse músculo ele vai gerar uma pressão positiva na tua massa óssea. E aí vai reter cálcio. Isso previne contra a osteoporose, osteopenia e outras estruturas. Então, quando você tem um corpo preparado, a cascata é de coisa positiva. Quando você tem um corpo que tem que, de vez em quando, ir pra muito a festa, tal, ele vai demorar mais tempo para chegar a ser preparado. E aí você vai ter mais dificuldade, você vai ter lesão, você vai ter mais dor tardia, você vai ter mais dificuldades para chegar nesse objetivo. Então, assim, por isso que entra naquela questão de não parar quando lesiona. Porque se parar 3 meses, até conseguir ganhar o condicionamento que tava, leva tempo e volta os vícios, né? De comer, Sim. Eu tive Você falando essa parte agora de parar. Semana passada mesmo, eu fui pra uma festa de faculdade, não sei o que, aproveitei, só que eu voltei mais morta do que viva. Voltei muito mal. Nos primeiros dias ainda fiquei só com uma dor de cabeça, não sei o que, e evoluiu pra febre e úlcera na garganta e tal, fiquei bastante mal. E daí eu parei com a academia, porque não tinha condição, tinha 39 de febre, e eu não gosto nossa, já teve vezes, eu assim, tá caindo aos pedaços, mas ir pra academia, porque sempre que eu paro, a volta é ainda pior do que o começo. Sim. Você tem que ter todo aquele força de novo de, eu tenho que ir, eu voltei a treinar ontem, acho que depois de muito antibiótico e tal. E daí, eu tava me sentindo mal, tipo, de falta muito estressada, muito mais estressada do que o normal. E a gente percebe muito essa falta, né, do Sim. que o exercício pode fazer. E a volta é sempre muito mais difícil do que a gente imagina. Só que, a pessoa que tá lesionada, ela pode continuar fazendo o exercício de caminhada ou ela tem que trocar o exercício? É isso que entra a questão do fisioterapeuta, porque assim, vamos supor, eu tô com lesão no joelho, né? Se eu faço uma caminhada com uma flexão do joelho mais limitada, eu vou conseguir fazer a caminhada e não vai sobrecarregar. Porque até o momento do fluxo sanguíneo, ele vai ajudar na reparação porque, vamos supor, os tecidos, como tendões e ligamentos, são um pouco vascularizados. Então, o antibiótico, o anti-inflamatório natural do nosso corpo, demora mais para chegar lá. Como o músculo, quando você inflama, ele recupera rápido, porque ele tem fluxo sanguíneo. Então, a recuperação é rápida. Esses tecidos que são um pouco vascularizados, eles precisam de calor. É onde que o pessoal faz bolsa quente. No momento que machuca, se é músculo ou alguma coisa, para diminuir, faz bolsa gelada, para diminuir o fluxo sanguíneo, e assim ele pegar. E o gelo, ele vai fazer como eu falei ali, não é antibiótico, um anti-inflamatório natural.
Então, a pessoa, no primeiro momento, ela vai fazer gelo. Depois ela vai começar a alternar gelo e calor para quê? Para aumentar o fluxo, para ficar removendo essa substância que produz que foi a inflamação. E na caminhada ou na musculação, seja o exercício, tem muita gente que associa o uso de anti-inflamatório, porque é normal, né, ficar dolorido depois, até certo ponto, e muita gente associa o uso de anti-inflamatório depois, ou relaxante muscular, ao fato da gente, por exemplo, se eu usei, eu não vou ter o resultado. Tem alguma ligação de verdade com o uso de relaxante muscular, de anti-inflamatório, com não ter resultados, porque aquela dor é necessária? Isso, funciona assim. Você deu um estímulo, o corpo ele tem que entender que aquele estímulo ele tem que jogar os anti-inflamatórios naturais do nosso corpo e ele vai fazer essa produção e vai fazer isso. Esse processo leva um tempo, só que a gente vive no mundo imediatismo. Precisa tirar aquela dor porque tá incomodando eu pentear o cabelo, que eu não tô conseguindo pentear o cabelo, que eu não tô conseguindo agachar. Então, assim, eu preciso resolver aquilo lá. Só que pensa assim, ó, todo medicamento é droga farmacêutica. Então, assim, nada vem sem um efeito colateral. Então, assim, tem um efeito colateral. Então, assim, o que a gente analisa? Se você tomar uma bebida alcoólica atrapalha teu treino, imagine uma coisa que foi feita por uma situação, igual hoje estava falando, que eu tenho um fazendeiro que tá tudo travado, ele tá soltando pontos de tensão. O motor, o que é? O músculo é muito fraco. Aí faz movimento, trava. Por quê? Porque ele não deu conta. Aí você vai lá e aperta aquele ponto para soltar isso, para parar de sobrecarregar tendões, ligamentos e outra estrutura. E eu fui soltar ele. Eu falei, você tomou um antibiótico? Tomei 2 dias, mas não resolveu. Anti-inflamatório ou antibiótico? Desculpa, anti-inflamatório. Isso, anti-inflamatório. E aí esse anti-inflamatório não vai agir só lá, naquele músculo que está machucado. Ele vai jogar no corpo inteiro. Então, assim, aí você pensa, tá, eu tô tomando remédio e vai atrapalhar meu resultado. Mas talvez não é um resultado daquele treino, mas a longo prazo, porque você tá atacando uma coisa que teu fígado vai ter que metabolizar. Sim. Então, assim, você pensa assim, e esse órgão que faz, naturalmente, cuidar do teu corpo. Então, vai começar lá na frente, você pagar o preço disso. Então, assim, E outra coisa, quando você toma um relaxante muscular, você precisa de força. Se você toma um relaxante muscular, você está fazendo o efeito contrário do que você precisa. Sim. Até tem um livro do Guimarães, lá, que ele fala, tem que fechar a cara e treinar. Então, você tem que ter muita ali foco no treino na hora para fazer uma microlesão, para você dar resultado no treino, você tem que ir ao máximo. Mas se você toma um relaxante muscular, o que faz com você? Dá sono, consegue entender como atrapalha o resultado, atrapalha nessa questão. Entra nessa questão de, sim, na recuperação da fibra muscular e outras estruturas, isso, atrapalha. Mas também pensa em outros efeitos que a medicação também produz. Então, na dor pode beber. Então, na dor é melhor beber do que tomar remédio. Depende de quanto, né? Porque, assim, uma taça de vinho é considerada uma coisa boa. Agora, numa taça de vinho, já o corpo já vai ter que pagar o preço daquele álcool que não está lá perdido, né? Sim. Então, é tudo uma questão de equilíbrio. Equilíbrio. Alexandre, e o que a gente vê, assim, que a grande maioria das pessoas começa a caminhar e a correr sem uma orientação, né? Isso é muito comum, que igual a Monique comentou, né? A gente acha que é só correr, né? Isso é natural. E a gente tá vendo que tem toda uma técnica, né? Tem tudo um estudo por trás disso que vai orientar de correr de forma correta sem se lesionar. Mas o que você diria, assim, pra pessoa que já começou a correr, tipo, sozinho, né? E como que ela sabe o limite dela? Tipo assim, quais são os sinais do corpo pra ela saber assim, olha, eu estou passando o meu limite e talvez eu precise de procurar um médico, por exemplo? Ótimo, boa pergunta. Primeiro eu vou colocar no limite, assim, se aquele treino vai ser bom ou se ele já vai passar e você vai sentir dor tardia. Começou a caminhar e aí você começa a sentir que está ofegante. Quando a gente começa a sentir que está ofegante, o teu metabolismo, que era aeróbico, começa a ser aeróbico lático, começa a produzir ácido lático. Com o acúmulo do ácido lático, vai gerar dor tardia. Então é interessante você ficar no aeróbico. Como que seria isso? A gente tem um toque teste, que é o teste da fala. Você pode fazer uma frase 2 vezes seguida, ou você pode contar até 20, que é um novo estudo que eu estava vendo, contando até 20 com 1000. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, até 20. Se você conseguir contar até 20,
sem precisar puxar o fôlego, é sinal que o condicionamento tá bom. Não, desculpa, até 12. Até 12 sem puxar o fôlego é sinal que tá bem. Se você chegar até 20, é sinal que tá muito leve. Então, assim, você consegue controlar a intensidade por esses 1000. Ou senão você pode conversar, falar uma frase assim: parabéns para você nessa data querida, parabéns para você nessa data querida. Se conseguiu completar a frase 2 vezes seguidas sem precisar puxar o fôlego, é sinal que você está utilizando a via metabólica, a prioridade para a via metabólica aeróbica. A gente tem 3 vias metabólicas: aeróbica, carboidrato e aminoácido proteína. O aminoácido é aquela contração rápida, que é o ATP e fosfocreatina, que se contrai e já... Então, assim, você acaba sendo uma contração muito rápida. Vamos lá, você está começando a caminhar, aí você começou a ficar ofegante, aí você começou a produzir ácido lático, aí você começa a usar o carboidrato que está na tua corrente sanguínea. Aí você está em jejum, aí vai para proteína. Aí você já viu que as pessoas que caminham, não emagrecem? Porque ela sempre está na intensidade mais alta do que ela precisa. Então, essa intensidade que é interessante. A gente pode usar o fator pela frequência cardíaca, que é quanto o coração bate por minuto, que a gente usa um monitor cardíaco. Pode ser pelo toque teste da fala. E pode ser pela percepção do esforço, que é uma escala de Borg, que a gente utiliza de 0 a 10, ou de 0 a 20, que é de Foster. Desculpa, de Foster, que é de 0 a 10, 0 a 20 é a de Borg. E aí, através dessa escala, da percepção do esforço, também dá para ter um parâmetro se você está utilizando gordura como fonte de energia ou se você está usando massa magra. Então, não adianta nada você sair para correr se você está correndo na densidade errada. Não vai ser... Aí que é o objetivo. Qual que é o objetivo? Emagrecer? Se o objetivo é emagrecer, tem que aumentar o condicionamento cardiorrespiratório. Porque se você tem uma deficiência no condicionamento cardiorrespiratório, a tua caminhadinha talvez você já está usando massa magra. Nossa. Então é por isso que eu não como, tá vendo? Então, assim, mas se você... É que antigamente tinha um Ney Mato Grosso, que é bem longe da tua vida. Mas conheço. Porque ele falava, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O que quer dizer? Se você não fizer exercício aeróbico, você pode estar lá na frente com uma hipertensão e estar morrendo de infarto. Então, lá na frente, o corpo vai cobrar a falta de descondicionamento cardiorrespiratório. Questão da ansiedade. Se você fazer musculação, a ansiedade não resolve tanto. O exercício aeróbico resolve bem. Ele tá me convencendo a correr, você tá vendo? Até o final você já vai entrar na assessoria. Eu vou sair daqui 2 horas de corrida. No final, eu sempre falo assim, o que faz você comer? Você come por prazer ou você come pra compensar? Normalmente. Por prazer? Por prazer. Então, mas esse prazer é para compensar um estresse. Sim. Né? Então, o que acontece? Quando você não gera esse estresse, você não precisa correr tanto nesse recurso de comer. Você vai selecionar o que você quer comer por sentir o prazer naquele momento. Não, quero degustar isso aqui. E você vai comer com calma, tranquila, sentindo prazer. Se você está compensando, você tem que comer. Eu tenho que comer aquele lanche, eu tenho que tomar Coca-Cola. O tem parece que é forte. Eu mereço. Isso, eu mereço. Essa é a palavra que mais, como fala, engana o cérebro. Aí eu mereço. Você merece coisa melhor, né? Você merece hoje a gente está com um projeto de liberdade. Liberdade não tem a ver, o que a gente fala no projeto, liberdade não tem a ver, eu sou livre, eu posso, eu tomo Coca-Cola, eu fumo, eu bebo, eu faço o que eu quiser, tal. Liberdade é você ter escolha, entendeu? Aí vamos colocar assim, na vida financeira. Eu tenho a liberdade de ir a pé ou sair com o meu carro esportivo. Isso é uma liberdade para o cara, uma liberdade financeira. O cara escolhe o que ele quer fazer. O cara que não tem uma liberdade financeira, ele tem que ir de a pé, porque a única escolha que ele tem é o a pé. E isso acontece com o nosso carro, no nosso corpo. Eu tenho a opção de ir daqui até Lourdes correndo 21 quilômetros, eu tenho a liberdade de ir correndo. Já muita gente não tem essa escolha, tem que ir caminhando. Sim. Ou não consegue nem chegar lá caminhando. Nossa, chega ali na saída de Marama já. Entendeu? Mas eu vivo no mundo contemporâneo, você tá na era antiga, a gente não anda mais de a pé. Né? Então, eu tenho a liberdade de fazer exercício para mim dormir, para mim diminuir minha ansiedade e chegar depois curtir minha família. Eu tenho essa liberdade de sair para correr e chegar relaxado. Igual eu e minha esposa, a gente tem essa questão. A gente precisa fazer exercício físico. A gente fez exercício físico. Corre?
Ela corre 21 quilômetros. Nossa. Os dois. Tem filhos também? Tem. Aí já corre também. A minha de 7 meses já participou de uma prova. Já tem a primeira medalha. Já tem a primeira medalha. 7 meses. Ela correu na barriga da mãe dela. Ah, tá certo. Então, até no chá de revelação, ela tá abrindo a barriga. Foi correndo. Bem legal. É uma estrutura assim. O que eu falo. Se eu amo minha esposa, eu quero o melhor pra ela. E o melhor pra ela é ficar mais tempo comigo, saudável. E aí a corrida, ela começou assim. E hoje, a gente se organiza nos 30, porque sabe quanto que é importante correr. Porque se ela não corre, ela vai buscar fazer bolo, fazer pudim, fazer outra coisa. Além de fortalecer o vínculo entre vocês, né? Tá passando aquele tempo juntos e tal. A gente agora não tá conseguindo correr muito por causa do bebê, mas a gente corre bastante junto, assim. Tanto é que o primeiro presente, quando eu comecei a namorar com ela, eu pedi 5 km. O que você quer ganhar de presente? Eu quero 5 km. Já, tá vendo? Aí hoje o presente que ela vai me dar é 42, que é a maratona. Que eu dei 21 já, falta 42. Tá chegando. E você comentou, né, que a sua esposa, então, correu durante a gravidez. Existe alguma restrição com relação a isso? Tipo, no sentido de correr durante uma gravidez? Ou é recomendado, tipo assim, só caminhar? Ou depende do médico, o que o médico indicar, alguma coisa assim? Tem alguma restrição? Assim, tem não é um consenso, tá, médico. Então, assim, tem médicos que optam por a mulher fazer exercício físico porque vai ajudar em muitas coisas. Já é comprovado que exercício físico ele é tanto preventivo como tratamento de tudo. Ingestão não é uma doença, mas respira os cuidados. Então, quando a gente faz uma prescrição de treinamento para uma gestante, a gente faz junto com o obstetra, junto com o geriatra, a pessoa que está ali acompanhando aquele processo de gestação. Então, cada fase é uma fase. Ela pode desenvolver um assoalho pélvico ali, ter uma questão de que não poder fazer impacto. Ela pode estar desenvolvendo uma hipertensão, que aí vai ter... Talvez se a pessoa corre, voltar a caminhar, ou se a pessoa... Hoje, assim, até as pessoas que não fazem exercício físico, os médicos que têm uma visão já um pouquinho mais de estudo nessa área, já pede para fazer exercício. Porque hoje a mulher vendo o corpo se transformar, já não são como antigamente, né? Que a mulher vinha... nascia para ser mãe, né? Hoje a mulher, quando ela se torna mãe, algumas vezes ela não está preparada, não tem o apoio ali do pai, então tem muita coisa que envolve isso. Então hoje a caminhada, o exercício físico entra nessa questão de sair de fora de casa, respirar puro, ter um momento para ela. Então assim, isso tudo ajuda muito nessa questão das sensações ruins que a gestação traz, tá? Então, a caminhada hoje já passou mais de 5 alunas que correm. A Karina correu eu não lembro qual dia que ela nasceu agora, nossa, coisa feia. Eu sei que ela correu assim, vamos supor, era na quinta-feira, não era na quarta-feira, na sexta-feira ganhou. Então, assim, ela correu um dia antes ou 2 dias antes e no outro dia tava tendo. Então, assim, tem toda essa questão. Só que aí, conforme vai ganhando peso, vai mudando o centro de gravidade, tem toda uma questão de adaptação. Não é assim, funciona para todo mundo igual. Não. Teve gestante que teve que parar antes, teve gestante que foi até o final da gestação fazendo exercício físico. Legal. E, Alexandre, então, agora já estamos ali indo para o fim aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre a assessoria de corrida que você tem, como que funciona, quais são os alunos, né? Ou seja, quais são as áreas que você atende? Você atende desde criança até idosos ali na melhor idade? Como que é a assessoria que você tem? Hoje a gente está construindo essa assessoria de a pessoa se conhecer, né? Então, hoje dentro da assessoria a gente atende... As crianças a gente diminui um pouquinho o atendimento, porque a criança, ela não... a corrida para ela não pode ser eu falo assim, na minha visão, tá? Não pode ser como uma questão de exercício, e sim uma questão lúdica, né? E aí entra muitas brincadeiras que hoje a gente consegue, educação física e outras estruturas. Aí, quando entra a parte de rendimento, atletismo e tal, aí sim. Só que aqui, como o Marama, a gente não tem esse investimento e eu também percebi que eu não tenho tempo para isso. Já tô acordando às 4 horas da manhã e não tá dando tempo para fechar o dia. Então, por isso que eu acabei não optando mais por ter o atendimento de criança. Então, acima de 16 anos, né?
A gente faz um atendimento dentro dos amigos que correm, e aí até os 170, 80. 170, 180, enquanto... 200, vai, 200. Até quando a pessoa tá ali praticando. O que hoje a gente tem dentro do atendimento? Tem segunda, quarta e sexta, que são segunda e quarta, que é os atendimentos voltados para melhora do condicionamento cardiorrespiratório. Você recebe pelo aplicativo do celular. Tem um atendimento online, que onde você estiver, você vai ter o acompanhamento do professor. E assim, você vai estar com o reloginho você salvou dentro do aplicativo do celular, ele já manda pelo Bluetooth pro teu relógio, e aí você só liga o relógio e vai estar lá. Vai aparecer 30 segundos na frequência tanto. E aí ele vai, se você passou da frequência, ele apita, e se deu os 30 segundos, ele vai dar 2 pip para você diminuir a intensidade. Então que legal. Você não faz mais nada, só aperta o botão e você só tem que escutar o comando do relógio. E mandou separar, separa, mandou se acelerar, se acelera, mandou pegar a subida, você vai pegar, e vai estar escrito lá no relógio essas coisas. Você desligou o relógio, salvou o treino, já cai no aplicativo, o professor já recebe o treino instantâneo lá e já vê, ó, isso. Aí o professor já manda assim, ó, parabéns pelo seu treino, hoje você usou 80% do teu treino usando gordura. Nossa, então, a tecnológica hoje, a gente usa muito, até a gente tem aluno na Espanha, Rio de Janeiro, São Paulo, até tá crescendo muito a sessão online. Faz atendimento online também? O online, o nosso é o mais forte hoje em dia. Então, assim, a gente está com bastante projetos de expansão desse online, porque a tecnologia é esse robô. Igual esse aqui, antigamente era o quê? Tinha que mandar o treino para o aluno, aí o aluno tinha que ler o treino, aí mandar pelo WhatsApp para o professor, aí tal. Então, assim, essa questão da tecnologia ajuda muito nesse online. Sim. E esse grupo novos que está chegando é isso. Pegou aqui, que é praticidade, né? Sim. Colocou o relógio, Facilidade. já sai com o relógio, tal. Aí tem jeito de tirar foto, compartilhar, e aí parece que o Strava mesmo. Quando você acessa ali, já aparece todos os seus amigos que fazem exercício físico. Que tá no Strava. Aí ele faz a caminhada, aparece para você lá. É como se fosse uma rede social. Então. É uma rede social, só que de exercício físico. Aí você bem mais saudável, né? Aí você vai procurar os 10 pessoas que você quer, que as 10 pessoas normalmente já estão magras. Aí você vai procurar e vai ficar junto com elas e vai acompanhar o que elas estão fazendo. Vai ficar magra também? Normal. Normalmente, as pessoas, igual lá na assessoria, a pessoa entra, ela começa a andar com aquelas pessoas que já teve o resultado, que estão mantendo peso lá, porque interessante não é emagrecer, interessante é manter. Sim. E para manter, o exercício aeróbico é o melhor caminho. Tá vendo? Pode deixar, vou fazer meia horinha hoje. A musculação é bom para aumentar teu metabolismo basal, que vai acelerar teu metabolismo. O exercício aeróbico é o que vai gastar aquela gordura subcutânea que você tem. É a minha maior dificuldade. Por exemplo, eu não tenho dificuldade em ganhar massa magra. Eu vejo muita diferença desde que eu comecei. Minha mãe veio, minha família veio. É gostoso ter essa parte de reconhecimento. Nossa, como seu corpo mudou e tal. Só que a minha barriga não diminui. Mas por quê? Porque eu também bebo, porque eu também saio, aproveito muito. Muito não, né? Mas aproveito. E toda vez que eu vou... Ele vai até me xingar se ele ver esse vídeo. Toda vez que eu vou reclamar pro meu treinador, ele fala, você vai fazer cardio? Eu falo, mas eu não tenho tempo. Porque realmente, em dia de semana, eu trabalho, faço faculdade à noite, é corrido. Só que agora, por exemplo, é prova, eu saio da prova pra fazer o cardio. E eu vejo muito essa diferença de verdade. Tipo assim, por exemplo, de gordura localizada, né? Que a gente fala muito. Na diferença do cardio com a gordura localizada. Então, por mais que seja chato, porque para a gente ainda é chato... por mais que, tipo assim, não seja tão prazeroso quanto a musculação, é muito essencial. E principalmente em respiração. Eu percebi muito que quando a gente faz o cardio, até a musculação melhora. Você fica muito mais resistente a tal exercício, você fica muito menos... Porque, nossa, tinha dia que eu fazia tal exercício, eu saía de lá muito vermelha, porque a minha capacidade de circulatória não era tão boa quanto quando eu fazia o cardio no começo. Porque quando na academia eu tinha tempo. Hoje em dia, como não tenho mais, mas ainda assim vai ver muita diferença. É muito... Façam cardio. Assim, a pandemia ela veio para ajudar muito nessa questão da expansão, porque fecharam a academia. Aí o pessoal teve que ir pra rua. Sim. E aí começaram a fazer mais exercício aeróbico. Aí deu um boom de venda de bike em outras estruturas. E as pessoas fizeram. Se você quer... É uma decisão, tá? Para você estar assistindo. Se você quer mesmo melhorar a parte condicionamento cardiorrespiratório, se você quer ter esse resultado de perca de gordura e manutenção,
entre no meio de pessoas que estão fazendo exercício físico, tá? Essa é uma mensagem. Karina, a Monique vai entrar... Já agenda aí. Não, mas é bem isso. Esteja perto de pessoas ou a tua rede social tem alguém que está fazendo exercício físico, como Sim. corrida. Entendeu? Por que você vai muito à musculação? Porque talvez você Só assim. posta, alguém posta, você lembra, você recorda. Então, a gente tem essa questão. Tenha perto de pessoas que fazem exercício aeróbico. Hoje, no teu convívio social, dá pra contar no dedo, eu acho. Em 10 na mão aqui, quantas pessoas fazem exercício aeróbico no teu convívio? Ai, 2. Você entendeu? E dessas 2, quanto tempo você fica da tua semana com elas? Ai, nada, a gente que eu sigo no Instagram. Só segue no Instagram. Sim, Você nem entender? isso. Então você precisa estar perto dessas pessoas para você ver assim, nossa, hoje foi uma beleza, hoje foi gostoso. Ela vai começar a falar da sensação, porque na rede social talvez ela faz um vídeo e tal, mas o verdadeiro sentido ali é se você tá num dia a dia com a pessoa. Então você vai ver o nível de estresse cair, você falou do estresse, né? Nossa, é nítido a pessoa fazer exercício aeróbico, pessoa que não faz. O estresse é... Eu vejo muito quem faz com um amigo, por exemplo. Ai, vamos sair e fofocar. E a pessoa caminha e nem vê o tempo passando. Nem vê o tempo passar. Vai e caminha, tipo, 4, 5 quilômetros sem nem perceber, entendeu? Então, essa questão de ter presença, acho que, né, águia voa com águia, Sim. é muito real você ter do seu lado quem também faz, porque quando um fala, eu não vou, você fala, não, você vai sim, e quando o outro fala, entendeu? É sempre bom ter essa parte de ter alguém com você que tem a mesma rotina que você, né, que vai te entender. Sim. E eu vou achar alguém para caminhar comigo, pode ficar tranquilo. Isso aí, Monique. Começa. Não, mas começa com você, começa você postando, que aí vai aparecer alguém. Se você for querer achar alguém pra começar, aí vai ser mais difícil, principalmente nesse frio. E começa a curtir as pessoas que correm também, que daí o algoritmo vai começar a mostrar mais pra você. Mais no Instagram. Alexandre, e como que as pessoas podem te encontrar então? Fala assim, ó, eu quero fazer parte dessa história de corrida, eu quero conhecer como que é. Fala aí pra gente como que as pessoas podem te encontrar então. Pela rede social, Instagram, Amigos que Corre Oficial, tá? Aí tem o treinador Alexandre, treinadora Karina, que também a gente posta lá. Tem a treinadora Fran, tem o treinador Paulo, que também estão sempre ativos ali. Mas o Amigos que Corre Oficial é o que acontece dentro dos Amigos que Corre, ali nos grupos de treinamento, acontece tudo lá. Então, ali é uma coisa boa, porque todo dia tem vídeo de alguém fazendo exercício físico na chuva, Você vê a galera correndo lá 4 horas da manhã lá num frio, aí você já anima não, vou levantar. Eu também vou lá. Então, legal. Então, a gente vai deixar tudo aqui também na descrição aqui, esse contato para você poder conversar com o Alexandre ali. Lembrando que ele também faz atendimento tanto presencial aqui na cidade de Moarama, no Paraná, quanto também atendimento online. Então, você do mundo inteiro, né, ele consegue estar atendendo. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a MC Medical, que a empresa está possibilitando, né, a gente trazer esse conteúdo para você. Então, a MC Medical é uma empresa aqui especializada dentro dos hospitalares, né, e ela preza muito por promover a saúde, né, tanto preventiva, quanto ali né, fazendo o tratamento depois também, que já aconteceu a doença. E ela preza muito também por trazer a informação, né? Então, esse é o objetivo aqui do nosso podcast, que é justamente de levar informação de qualidade que você possa prevenir doenças ou também, se for o caso, né, buscar ali, ter o conhecimento para buscar ajuda também médica de forma correta ali, né? Então, a MC Medical, a gente tem lojas físicas na cidade de Moarama, aqui no Paraná. E também temos loja física na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. E também temos o site, onde você pode entrar lá e nós enviamos para o Brasil inteiro. Então, Alexandre, quero agradecer muito a sua presença aqui. Vamos marcar um outro episódio aí, falando outros assuntos também, né? Monique, agradeço muito. Foi um prazer estar aqui, conhecer você, Alexandre. Vou procurar a Karina. Isso aí. Vamos começar a correr. Vamos começar a correr. Então, muito obrigado a você que acompanhou a gente até agora e um forte abraço. Até o próximo.